Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Paulo Araújo e estou aqui mais uma vez com você em nosso espaço pedagógico para responder uma questão de legislação educacional de um tópico previsto no seu edital que vai cair na prova para professor em Contagem, Minas Gerais. Embora esta questão está direcionada à galera que vai fazer a prova em Contagem, Minas Gerais, o conteúdo dessa questão abrange também outras pessoas que farão provas para professor em outros estados, em outros municípios, tá certo? Porque diretrizes curriculares nacionais para a educação básica é uma temática comum a todos os cargos, né, para professor no Brasil como um todo. Mas vamos aqui direcionar essa abordagem especificamente para a galera que vai agora, dia 3, fazer a prova em Contagem, Minas Gerais. Estou muito feliz por você estar acompanhando estas abordagens até o dia da sua prova. Eu tenho certeza de que este conteúdo está contribuindo para a sua aprovação e este conteúdo fará total diferença no dia da prova. Você vai perceber isso. Gente, hoje vamos falar sobre diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Este é um dos tópicos previstos no seu edital. A questão que eu trouxe é uma questão que eu considero bastante tranquila. Para tanto, essa questão que eu trouxe ela traz algumas confusões na cabeça do candidato. E por que traz? Porque o candidato pode analisar essa questão à luz de outros dispositivos legais, como, por exemplo, a LDB ou a própria Constituição Federal, e aí acabar julgando o item como correto, como errado, né? Alguns itens como errado. Mas eu entendo que causa essa confusão, a questão, né? Mas aí é importante atentar ao seguinte fato. É importante atentar-se de que, se tratando de legislação educacional, as leis em educação, elas dialogam. Então, nós não temos uma lei isolada. Por exemplo, a Constituição Federal, ela traz, de modo geral, algumas questões para a educação em âmbito nacional. Abaixo da Constituição, nós temos a LDB, nós temos também a BNCC, nós temos também as DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Observe que todas essas leis, elas tratam de um tema, educação. Então, elas dialogam, né? Então, o conteúdo da Constituição dialoga com o da LDB e assim por diante. De igual modo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Antes de iniciarmos o julgamento da questão, julgo ser necessário pontuarmos o que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, né? Quais são os objetivos das DCNs? Para isso, eu vou utilizar a própria definição que as DCNs traz para a gente em relação a quais são seus objetivos. Outro ponto também é de que a própria questão ela traz para a gente um informativo, ela traz para a gente um direcionamento e um entendimento sobre o que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Então, vamos lá aprender sobre esse tema agora em nossa sexta aula, em nossa sexta questão do grupo de apoio para o concurso em Contagem, Minas Gerais. Vamos lá? E já vou fazendo aquele pedido especial para vocês, né? Da mesma forma que estou contribuindo com vocês aqui neste espaço, eu conto com vocês também, eu conto com a contribuição de vocês. Em que sentido? Dando um like nesta aula, compartilhando este conteúdo, se inscrevendo nas redes sociais do Espaço Pedagógico, porque é uma forma de ajudar o crescimento do trabalho aqui e, mais do que isso, é uma forma de fazer com que outras pessoas também tenham acesso a um conteúdo de qualidade, porque este é o nosso objetivo, compartilhar saberes. Então, não retenha, né, o conhecimento só para si. Divulgue também. Você não vai perder nada compartilhando com outro. Vamos lá então, gente? Quais são os objetivos das DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica? Vamos lá? Olha o texto que eu vou trazer da própria lei. Olha aqui.
A lei pontua, né, que estas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica ela tem por objetivos. Então, aqui estão os objetivos das DCNs. Mas antes, é importante você saber que as DCNs elas foram instituídas, né, pela resolução número 4 de 13 de julho de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Então, observe que é um dispositivo legal posterior à LDB. Tá vendo? É um dispositivo legal que trata da matéria educacional posterior à LDB. Então, a referência, né, as diretrizes, elas tomam como referência as legislações anteriores, que são a Constituição Federal e a nossa LDB, a Lei Federal de Educação. E segundo o artigo 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais, das DCNs, a lei pontua de que as diretrizes têm por objetivo, olha só, primeiro, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco, olha só, os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Então, já temos aqui uma pontuação que eu venho abordando com vocês. As diretrizes, elas dialogam com a Constituição e com a LDB e outros dispositivos legais. É importante citar de que ela vai se aplicar para toda educação básica. É óbvio, né? Quem é educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E essas DCNs, essas diretrizes, elas trazem aí as orientações, né? Elas trazem aí os caminhos, né, para contribuir, olha só, para assegurar a formação básica comum nacional. Então nós temos um país que é extenso, nós temos um país que é grande, nós temos um país que tem educação escolar pública, né? Nós temos um país um estado, né, que oferece, né, educação. E essa educação, ela deve ser igual para todos, né? Então, todos têm que ter acesso, nacionalmente, aos conteúdos básicos, né? Então, a diretriz vem aí com esse objetivo de contribuir para assegurar essa formação básica do cidadão. E é interessante citar de que as diretrizes curriculares nacionais, ela tem como foco, olha só, os sujeitos, né? Pessoas. E são os sujeitos que dão vida ao currículo e que dão vida à escola. Então, este é um dos primeiros objetivos das diretrizes curriculares nacionais. Outro objetivo das DCNs, estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da Escola de Educação Básica, né? Lembrando, olha aí, dialogando com a LDB, a previsão do projeto político-pedagógico é a previsão estabelecida na própria Lei de Educação, né? Então, as diretrizes também vêm aí nesse sentido de dar estímulo, né, a essa reflexão crítica, né, e propositiva sobre a execução, a formulação do projeto político-pedagógico da educação básica. Lembrando que esse projeto político-pedagógico é o documento que dá vida, é o documento de identidade da instituição. E o terceiro objetivo das diretrizes é orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que o integram, indistintamente da rede a que pertençam. Então, é aquilo que eu comentei, né? Nós temos um país que é imenso, nós temos um país vasto, né, e que oferta educação. E essa educação, nacionalmente, que é ofertada pelo poder público, ela deve ter aí uma base, ela deve ter aí algo comum, independentemente do local onde se encontra, né? Então, as diretrizes também vêm aí contribuindo nesse sentido. Deste modo, vamos julgar o item, tá bom? O item de número 6, o item não, gente, questão de número 6, né? Vamos lá. A questão 6 é uma questão de 2021, tá? E assim diz pra gente. Olha só, tudo isso aqui é o enunciado da questão. E só por este enunciado da questão, nós conseguimos extrair uma série de entendimentos e significados sobre o que são as DCNs. Vamos ler, olha só.
As diretrizes curriculares nacionais são normas, olha só, obrigatórias. Então, já tem aqui um termo central. São normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, olha só, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Lembra da resolução que instituiu as DCNs. Mesmo depois que o Brasil elaborou a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes continuam valendo porque os documentos, olha só, são complementares. Então, as diretrizes são de 2010, a base de 2017, né? Aí muita gente pensa e julga em prova de que a Base Nacional Comum Curricular substituiu as diretrizes. Não, não substituiu. Olha só, mesmo com a instituição da BNCC, as DCNs continuam valendo. E por que continua valendo? Porque as diretrizes, elas dão a estrutura. Já a base, ela dá o detalhamento de conteúdos e competências. Então, os dois documentos são válidos e se aplicam à educação básica como um todo. Nessa direção, as diretrizes curriculares nacionais e a base comum curricular afirmam que as bases que dão, olha só, sustentação ao projeto de educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os estudantes de um ensino ministrado com base em princípios. Dentre eles, quais são os princípios? Então, quando falamos em princípios do ensino, nós estamos nos referindo à base, né? Porque princípios são bases, né? Nós estamos nos referindo às bases pelas quais este ensino que é ofertado, né, pelo poder público deve se assentar. E nós temos a Constituição, que aborda os princípios do ensino, nós temos a LDB, que também aborda os princípios do ensino, e nós temos nas diretrizes curriculares, né, também os princípios do ensino. E aí, se você for julgar, vamos agora olhar para as alternativas. Se você for julgar a questão com base na literalidade do que propõe, né, e do que diz a LDB, alguns desses itens você pode julgar como errado. Mas observe que o enunciado pede para julgarmos com base nas DCNs. E aí lembrando, né, que essas legislações, elas dialogam, elas são complementares, então você sempre tem que estar atento, né, às especificidades de cada documento, mas sempre também atentar-se para a ligação que há entre eles. Então, quais são os princípios aí segundo as DCNs? Primeiro, igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola, afirmativa correta. Se você for julgar com base na LDB dispõe apenas igualdade de condições para acesso e permanência na escola. As DCNs, elas têm aí um caráter mais amplo ainda, olha só, ela traz uma amplitude maior aí para esse princípio. Olha, além do acesso, também inclusão e sucesso na escola. Está correto. Próximo. É um princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e saber. Também é princípio que está apresentado tanto na Constituição quanto na LDB e nas diretrizes. Olha só. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas também é princípio. Valorização do profissional da educação escolar também é princípio. Quando falamos aqui, olha, educação escolar, estamos nos referindo ao profissional que atua nos dois níveis da educação escolar. Quem é educação escolar? Educação básica e educação superior. E lembrando, valorização do profissional. Não está restringindo a valorizar professores. Profissionais. Quem são profissionais da educação? A LDB pontua quais são as pessoas que são consideradas profissionais da educação. Próxima, gestão democrática do ensino público na forma da legislação e normas dos sistemas de ensino. Olha só, o texto da LDB diz gestão democrática do ensino público na forma desta lei, né, e do respectivo sistema de ensino. Observe uma coisa aqui. A gestão democrática, ela é um princípio consagrado, né, um princípio do ensino consagrado na Constituição, na LDB, e também ele está reforçado nas próprias diretrizes curriculares nacionais. É importante pontuar de que tanto, né, a Constituição quanto a LDB e as diretrizes, ao apresentar a gestão democrática enquanto princípio do ensino,
não tiram a autonomia dos sistemas de ensino, porque a LDB diz que quem vai definir as normas de gestão democrática para a educação básica são os sistemas de ensino. Então, tanto a LDB quanto as diretrizes, elas reconhecem, né, e elas concedem a autonomia para que os sistemas de ensino definam as suas normas de gestão. Para tanto, olha só, tanto a LDB quanto as diretrizes, elas trazem aí algumas pontuações, algumas normatizações ou princípios dessa gestão democrática, né? Então é importante pontuar isso. Então o que está correto aqui? A maioria eu vi que acertou no grupo, olha só, todas estão corretas. Está com dúvida sobre os princípios do ensino, né? Segundo as diretrizes curriculares nacionais? Aqui está o artigo que fala sobre os princípios segundo as diretrizes. Artigo 4º, olha só. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, família e sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com alguns princípios. Aqui no texto das diretrizes, nós temos 11 princípios. No texto da LDB, temos 14 princípios, tá certo? Portanto, esta foi mais uma questão aqui para o concurso para professor na Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais. E lembre-se que sexta-feira agora temos o nosso simulado de legislação educacional. Nós vamos abordar PNE e vamos abordar também LDB. E aí eu vou fazer aquela pergunta de sempre e aquele pedido. Esta aula ajudou você? Então, deixa um like aqui, comente esta aula, compartilhe esse conteúdo. Ajude outras pessoas também a terem acesso a um conteúdo de qualidade. Tchau, gente. Obrigado pela participação e até a próxima, porque amanhã tem questão 7, mais uma questão para a sua prova.